Revista Novo Tempo está no ar. E no quadro Maranata Histórias de Missão de hoje, você vai ver como a mensagem do serviço voluntário cruzou oceanos e chegou ainda mais longe. Desde 2015, o quadro é exibido na TV Novo Tempo e toca corações em toda a América do Sul, como o da Iselda, em São Tomé e Príncipe. Ela orava para que um dia o projeto Maranata chegasse à sua ilha. E Deus ouviu. Uma história de fé, missão e respostas do céu. Agora no Maranata. Após uma década com espectadores ao redor do mundo, era hora de pensar maior e expandir nosso público para fora da América do Norte. Sonhar alto para o Maranata Histórias de Missão levou a organização para o Novo Tempo, o Hope Channel em português da Igreja Adventista no Brasil. A rede de televisão é uma potência da mídia, cuja paixão e a meta são atingir quem não foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Seu público potencial é de mais de 215 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2015, a Maranata fez uma parceria com a Novo Tempo e o programa de televisão Maranata Histórias de Missão foi exibido. Desde então, a resposta tem sido surpreendente. A gente recebeu um feedback muito rápido de que as pessoas gostaram do conteúdo e estavam respondendo a ele. Então, a gente continuou fazendo isso até hoje. A gente não para de produzir conteúdo para Novo Tempo no Brasil. E o impacto continua sendo muito maior do que a gente esperava, porque o público, na América do Sul, no Brasil em especial, acho que é maior do que aqui na América do Norte. O público abraçou a Maranata e os espectadores aceitaram o chamado para as viagens missionárias. Equipes de voluntários do Brasil estiveram em projetos ao redor do mundo. Com o Maranata Histórias de Missão, a missão da Maranata atravessou fronteiras, culturas e estilos de vida. Iselda Semedo vive na ilha de São Tomé, na pequena cidade de Boa Entrada. Iselda teve acesso a Novo Tempo, onde começou a assistir a Maranata Histórias de Missão. Me chamou a atenção o programa de Maranata. Por quê? Porque ela ajudava as pessoas, não só na construção da igreja, mas também ajudava na parte onde ajudava, eles saíram para países lá fora e ajudavam as pessoas que não tinham a igreja, que assistia abaixo da árvore. Então eu via tudo isso, foi lá que eu assim conheci o programa de Maranata. Os episódios eram tão inspiradores que depois de cada programa, Iselda chorava e orava pela Maranata e por todas as pessoas necessitadas. Mas ela também fazia um pedido para si mesma. Orava pedindo a Deus ajuda também que um dia Maranata pudesse chegar até São Tomé para poder nos fazer também a igreja. Sua igreja se reunia no porão úmido de um grande complexo habitacional. Era sujo, fedido e barulhento. Mas todo sábado, mais de 60 pessoas se reuniam para adorar. Eles precisavam de uma igreja de verdade. Então Iselda continuou assistindo e orando, até que um dia sua antena estragou. No fim, ela acabou esquecendo da Maranata. Um dia, na casa de um pastor, ela viu uma edição da revista Volunteer da Maranata, com uma manchete sobre São Tomé na capa. Eu vi uma revista de Maranata e eu alegrei o meu coração. Quando eu lembrei da oração, é lá que meu coração começou a bombar. Pum, pum, pum. Então, dizendo assim, Maranata veio, o Senhor atendeu minha oração. A Igreja de Boa Entrada, Igreja Natal de Iselda, foi a primeira igreja que a Maranata fez em São Tomé. Deus fala com a gente de muitas formas. Para Iselda foi por meio da TV. E enquanto assistia ao Maranata, ela sentia Deus chamando. Orou, esperou, acreditou e anos depois a resposta veio. Não pela antena, mas pela ação.
A primeira igreja construída pelo projeto em São Tomé foi justamente na sua comunidade. Porque quando existe fé e propósito, a missão acontece. Como diz Lucas 1, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis. E na semana que vem você vai conferir os bastidores do quadro Maranata, como ele é pensado, gravado e também finalizado. E por aqui a gente segue com as boas notícias que mostram o avanço do Evangelho em todo o Brasil e também no mundo. Eu sou Gabriela Frontini e você segue na minha companhia até às 8h30 da noite. Obrigada pela sua audiência e confira agora os destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Projeto Viva Sorrindo e Missão Caleb levam saúde e esperança à comunidade indígena no Tocantins. A gente fala sobre o uso saudável de telas na infância. Pais e responsáveis podem criar estratégias para reduzir tempo sem romper o diálogo com os filhos. Fidelidade no esporte. Atleta olímpico do Rio de Janeiro motiva a juventude a colocar Deus em primeiro lugar. E no quadro Missão 360, você vai conhecer as aventuras do Capitão Light. Herói missionário leva esperança em encenação no Colégio de Uberlândia, em Minas Gerais. Tudo isso e muito mais no seu Revista Novo Tempo, que já está no ar. Revista Novo Tempo de volta e agora eu quero falar de uma mega vigília realizada na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, viu? Que apresentou testemunhos de jovens, que fazem a diferença em suas funções, colocando a fidelidade a Deus em primeiro lugar. Você vai conhecer agora a história de um atleta que é destaque no estado e que compartilhou a sua história no evento. Força física exige treino, dedicação e muito esforço, ainda mais para quem treina sozinho, o que não é o caso do José, que tem um diferencial. Desde pequeno a gente foi muito influenciado com o esporte. Meu irmão, ele lutava, meu pai era professor de educação física. Sempre tive muito meio ao esporte. Eu era atleta de ginástica artística e acabei vindo para cá e me identifiquei mais com o levantamento de peso olímpico. Com apenas 19 anos, José Marcos alcançou a marca de terceiro melhor atleta de levantamento de peso olímpico do estado do Rio de Janeiro. Até o momento de eu estar aqui, foi por Deus, principalmente, porque foram muitos, como eu poderia dizer, obstáculos. E eu senti a mão de Deus me guiando, literalmente pegando a minha mão, para poder eu conseguir alcançar os meus sonhos que Ele proporcionou para mim. E isso me deixa muito feliz. Eu nunca pensei que eu poderia estar chegando tão longe. Então, sem Ele, eu não teria essa força. Essa foi a base do sucesso para que José se destacasse e passasse a inspirar outros jovens. Meu propósito seria mais poder servir de exemplo como atleta e adventista e conseguir se superar nos desafios. O sonho de ser uma inspiração passou das arquibancadas para os bancos da igreja. Depois de compartilhar seu testemunho, José se uniu a centenas de jovens aqui na Mega Vigília Sou Adorador. Uma tarde marcada por música, mensagens e experiências reais que teve por objetivo falar de fidelidade para a juventude. Para muitos dos nossos jovens, mordomia é dizimar ou ofertar. O nosso objetivo aqui é mostrar para ele que adorar é o principal foco da mordomia cristã. A Mega Vigília reuniu mais de 350 jovens da Associação Rio Fluminense na cidade de Itaboraí, em uma noite de adoração e informação. Eu acredito que eventos como esse, eles fortalecem a identidade do jovem adventista. E nós vivemos num mundo onde a informação ela é muito rápida. E eventos como esse, eles fortalecem a informação para o jovem, leva para ele credibilidade e com isso ele consegue também entender a transparência de como que a igreja movimenta os recursos financeiros e isso dá para ele uma sensação de segurança, entrega para ele também os caminhos para onde os dízimos e as ofertas vão e isso eu acredito que fortalece a fidelidade e a fé também da nossa juventude. Através de histórias reais, a juventude pôde entender na prática o resultado da confiança em Deus. Crescer com Deus, em todos os sentidos. Você poder estar com Ele e seguir firme com Cristo, tanto no seu trabalho,
seus estudos, as suas metas em si, sabe? É com ele que você deve sempre recorrer primeiro. Você é ouvinte da Rádio Novo Tempo? Bom, se você acompanha a programação, sabe que teve celebração por lá recentemente, não é? Vamos saber os detalhes? E a Rede Novo Tempo de Rádios comemorou aniversário nesta semana. E toda a nossa história começou em Afonso Cláudio, há 36 anos. Por lá, a festa foi especial. Veja como foi. A Rádio Novo Tempo de Afonso Cláudio, FM 93,9, no Espírito Santo, completou 36 anos de história nesta terça-feira. A data foi marcada por uma manhã de gratidão e alegria, reunindo líderes da Igreja Adventista e membros da comunidade. Fundada em 1989, a emissora tem um marco histórico. Foi a primeira rádio da Rede Novo Tempo de Comunicação na América Latina. E por isso não foi só a cidade que comemorou. Toda a Rede Novo Tempo de Rádio celebrou a data. Afinal, foi em Afonso Cláudio que esta história começou. Ao longo das décadas, a Rádio Novo Tempo se tornou muito mais do que música e informação. É companhia diária para milhares de ouvintes, levando mensagem de fé, esperança, orientação para uma vida saudável e conteúdos educativos. Também é uma ponte entre a igreja e a população, divulga eventos beneficentes, campanhas de doação e informações de utilidade pública. Hoje a programação pode ser ouvida em 18 emissoras espalhadas pelo Brasil e também pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo ou pelo site oficial. Uma história construída com amor, dedicação e fé, que segue levando esperança para todo o Brasil e outros países da América do Sul. E para baixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui que está aparecendo aí na sua tela. Para você, ótimo sábado. A gente volta com você. Bom sábado para vocês e parabéns à Rádio Novo Tempo por esses 36 anos aí, que é o embrião do que hoje a gente conhece como rede de comunicação com várias mídias. E olha só, nesse mês de agosto, as igrejas adventistas de todo o Brasil se engajaram no projeto Quebrando o Silêncio, que busca orientar sobre a violência, seja ela contra mulheres, idosos ou crianças. E violência nas mais variadas formas, viu? A campanha acontece anualmente e em 2025 o tema é a violência digital e como ela afeta a vida de crianças e adolescentes. Para falar mais sobre esse tema, estreia hoje a nova série de reportagens Conectados em Perigo. Ao longo de 3 episódios ali, nós vamos falar sobre os desafios que as crianças e os adolescentes enfrentam no ambiente digital. No episódio de hoje, o assunto é esse hábito que já faz a rotina deles, o uso de telas. Como encontrar o equilíbrio entre tecnologia e vida real. E de que forma pais e responsáveis podem administrar esse tempo sem criar barreiras. Veja na reportagem. Telas. No trabalho, em casa, no transporte, elas já fazem parte da vida de muitos adultos, mas não só deles. Crianças e adolescentes também estão cada vez mais conectados e por mais tempo do que o recomendado. Pode até parecer que é só mais um hábito do dia a dia, mas as pesquisas mostram que é muito além disso. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de 2 a 5 anos passem no máximo 1 hora de tela por dia. E bebês menores de 2 anos não utilizem telas. Mas uma pesquisa recente já mostra que 6 em cada 10 crianças passam quase o dobro desse tempo em frente às telas. E a maioria delas usam telas todos os dias. Nós fomos às ruas para saber se essa é realmente uma realidade ou não. Ele usa muito e ele fica bravo, nervoso se não dá o celular, ele quer comer na frente do celular, na frente do tablet, tem que ter uma tela na frente dele. Ela usa bastante. E eu pego no pé dela porque ela fica o dia inteiro no celular. Eu tenho o celular completamente liberado, assim, pra mim, no uso. Só que eu tenho bastante problema. E o que parece inofensivo
pode estar alterando o comportamento e até o desenvolvimento do cérebro de uma geração inteira. Diminui a capacidade de se concentrar por muito tempo em um mesmo estímulo, porque os estímulos nas tecnologias, principalmente em redes sociais, são muito rápidos, muito intensos e breves. Então o cérebro não se acostuma a prestar atenção por muito tempo numa coisa só. Além disso, prejudica também o desenvolvimento da memória, porque além desses estímulos serem muito rápidos, eles trocam o tempo todo. Então a pessoa não desenvolve a capacidade de guardar a informação. Além dessas consequências, a psiquiatra explica que o uso excessivo de telas pode gerar dependência tecnológica, e tudo tem a ver com a dopamina, o hormônio do prazer. Então, quando a dopamina é muito liberada no córtex pré-frontal, ela diminui o controle inibitório do córtex pré-frontal. Então, as pessoas ficam mais impulsivas, com mais dificuldade de adiar as recompensas. Isso também caracteriza a dependência. Ao longo do tempo, de tanto liberar dopamina no córtex pré-frontal, ele danifica. Em crianças e adolescentes, o risco de se tornar uma dependência é ainda maior, já que o cérebro ainda está em processo de formação. A gente completa a maturação cerebral, principalmente dessa região que eu falei, do córtex pré-frontal, em torno de 21 a 24 anos de idade. Então, se eu já tenho um cérebro imaturo e exponho ele a algo que gere uma dependência, os danos são mais rápidos. Cientes dos riscos, Marcelo e Kênia resolveram colocar limites dentro de casa para que o uso de telas seja controlado e supervisionado. Nós definimos que durante a semana eles têm 1 hora de tela e em semana de prova sem celular, sem tela. Então a gente prefere que eles tenham acesso com as brincadeiras, com os brinquedos, do que ter acesso à tecnologia. Mas para chegar nessa decisão, o casal entende que a imposição pode ser prejudicial. É preciso explicar o motivo e negociar para que as crianças não rejeitem os limites. Eu mostro muito para eles os estudos do que o celular faz. As crianças que ficam muito tempo na tela têm mais dor de cabeça, têm insônia, sofrem um pouco mais, demora para memorizar as coisas. Então eu falo, tá vendo? O uso excessivo da tela causa uma série de outras coisas. Então eles entendem que a gente está protegendo. O diálogo, ele é super importante, né? E sempre mostrando essa condição de que toda escolha tem uma consequência. Tudo que você apresenta e vai dialogando, né? A criança tende a entender, ela tende a compreender. Óbvio que o exemplo, o comportamento dos pais vai dizer muito para esse filho. Qualquer coisa que a gente quer que os filhos façam, tem que ser pelo exemplo, porque eu posso determinar, é uma ordem, eu estou mandando você fazer, e ele vai fazer porque são crianças. Mas o exemplo arrasta, então pela ordem ele vai fazer, mas ele está obrigado. Agora, quando ele vê o pai fazendo, a mãe fazendo, ele fala, eu vou fazer porque isso é bom. E os resultados dessa mudança de rotina e de hábitos se tornam perceptíveis em crianças que utilizam menos as telas. As crianças que não são tão da tela, pegar um brinquedo, montar um quebra-cabeça exige mais do cognitivo dela, do socioemocional. Então são crianças mais ativas, são crianças que conseguem buscar maneiras de se virar melhor. Sem um controle saudável, muitos pais podem perceber que os filhos já apresentam sinais de dependência tecnológica. Para identificar essa realidade, é preciso ficar atento a alguns sinais. Uma criança que era tranquila, que era calma, começa a ficar agitada, irritada, agressiva, principalmente se você tira o celular dela, se ela é viciada. Então, uma mudança de comportamento, de humor, um tempo muito longo nas redes sociais, por exemplo, e um prejuízo de notas escolares, de rendimento escolar, são os principais sinais de alerta. Ao notar qualquer um desses sinais, a recomendação é buscar ajuda especializada, com psicólogos ou psiquiatras infantis. Esses profissionais vão fazer o diagnóstico e sugerir um tratamento terapêutico e, em alguns casos, medicamentoso. Não existe medicamento específico para dependência de tecnologia, mas existem medicamentos que ajudam a controlar a impulsividade, reduzir sinais e sintomas de abstinência, e existem medicamentos para tratar as comorbidades,
Porque se você tem uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esses transtornos aumentam a chance da dependência de smartphone. E a dependência de smartphone piora esses transtornos, a relação é bicausal. Então a gente sempre tem que procurar uma doença associada para tratar concomitantemente. Isso faz aumentar a chance de sucesso no tratamento das dependências tecnológicas. Na rotina da casa também podem ser aplicadas algumas medidas simples que ajudam a reduzir o uso excessivo de telas. Estimular atividades, estimular que as crianças tenham interesses por atividades que são incompatíveis com o uso do celular, como esporte, arte, dança. Estimular o contato entre a família. Por exemplo, ter zonas livres de tecnologia em casa. Quando vai fazer uma refeição, todo mundo da família tem que se afastar ali do aparelho telefônico e interagir, conversar durante essa refeição. A gente também tem uma regra que a Kênia colocou, não se entra no banheiro com o celular, né? Então, eu lembro que na época ela até brincava, falou assim, quem entrou faz um pix, né? Tem que fazer o pix. E eles ficavam monitorando, meu pai entrou com o celular no banheiro, o Eduardo entrou com o celular no banheiro, então eles ficavam monitorando isso. Não, tá lá não sei onde. Né? Não, mas às vezes estava dentro do bolso, você sai da rua, vai direto e tal, então é uma outra prática que a gente adotou também justamente para não ficar por muito tempo no banheiro, que muitas vezes você não está fazendo nada, você está vendo o celular, né? Há quem já aplique essas estratégias desde cedo, mesmo não sendo o caminho mais fácil. Cirlon não utiliza telas com o seu filho, nem mesmo quando viaja. Tem que ter disposição, porque assim, você tem que olhar na balança de qual que é o mais importante, que o seu filho se desenvolva bem ou que você consiga um tempo só para fazer as suas atividades. A gente tem que pensar no futuro dele. O que ele vai ser quando crescer? Como que isso vai afetar a mente dele depois? Mesmo com a correria do dia a dia, o pai entende que a entrega de hoje pode gerar frutos para toda a vida. Tem que fazer essa doação, porque esse pouco tempo que você vai doar agora para ele, é 1 dia, 2 dias, 1 mês, assim, uma coisa, vai fazer um impacto muito grande lá no futuro, que a gente vê hoje. Agora, se você falar, não, mas é só 5 minutinhos, esses 5 minutinhos vai tirando dele o gosto da vida. Então ele perde o gosto por aprender uma coisa nova, perde o gosto de fazer um desenho, de fazer uma dobradura, de brincar com lápis. E tudo isso vale a pena agora. Tem muito mais vida lá fora. Muito mais. E na sexta-feira que vem você vai conferir o segundo episódio da série Conectados e em Perigo com o tema Cyberbullying. Fique ligado aí na nossa programação. Na cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, 650 líderes da educação adventista participaram de um encontro para discutir estratégias e reforçar a missão das escolas da rede. A reportagem da Vanessa Moraes vai mostrar que você vai conhecer, na verdade, uma história de um ex-aluno que voltou, mas agora como diretor da escola. Veja só. Alessandro era quase adolescente quando viu sua vida desmoronar, começando com a separação dos pais. Ele frequentava a mesma igreja que o diretor de uma escola adventista, que enxergava nele alguém esforçado e, por saber de suas dificuldades, lhe ofereceu uma bolsa de estudos. Alessandro aceitou e foi a partir dali que sua vida começou a mudar. A educação adventista significa simplesmente o processo que Deus usou para me salvar e também para me dar um sentido, um norte, uma preparação para que eu pudesse me completar, me sentir útil, fazer parte da missão. Então a educação adventista é a base sobre a qual Deus me construiu. Hoje, Alessandro é diretor de escola. Com 37 anos de história na educação adventista, ele continua vivendo os valores que aprendeu desde jovem. Valores que também o conduziram ao encontro de gestão realizado no início de agosto em Águas de Lindóia, em São Paulo. Através de palestras e momentos de capacitação, mais de 600 gestores das 92 escolas adventistas do estado de São Paulo trocaram experiências, alinharam estratégias e reforçaram o compromisso com a missão educacional da Igreja Adventista. E o propósito que nós temos aqui é fazer com que a missão, ela pulse forte no coração de cada um. Cada escola precisa ter muito claro o papel que ela tem a cumprir dentro da educação adventista. O programa teve participações especiais, um musical sobre os primórdios da igreja e uma homenagem ao professor Ritter, que dedicou mais de 4 décadas de vida à educação adventista. E o nosso objetivo principal na educação adventista, por incrível que pareça, é restaurar no aluno a imagem de Deus.
Por isso que esses encontros, eles são de suma importância. Então, as pessoas às vezes pensam, vai gastar muito dinheiro para fazer encontro. Não, esse é um investimento que nós fazemos para o futuro e para abreviar a volta de Cristo a essa terra. Para a participante Karen, o encontro serviu como um lembrete da essência da rede educacional. A trajetória dela também carrega traços de transformação. Ainda criança, viu sua família conhecer a Igreja Adventista através da educação. A educação adventista representa um alicerce que eu pude conhecer através dos meus professores, através dos meus gestores. Isso é muito bom, porque eu pude ser transformada e hoje eu tenho oportunidade do que eu aprendi a aplicar à famílias e também aos alunos. E assim como Karen, Alessandro também ajuda a transformar vidas por meio da liderança escolar. Hoje eu trabalho para a instituição, já passei por várias unidades, então esses encontros são muito importantes para fortalecer esse senso de missão, essa identidade, para nos lembrar quem nós somos e para onde vamos. Então hoje eu posso retribuir, para mim é uma satisfação imensa. E chegou o momento da sua boa notícia. Se você ainda não mandou a mensagem, já pega aí seu celular e participe desse momento com a gente. O nosso número é 0 operadora 12 981 35 2908. Vem comigo para a tela. Fábio Silva de Ilhéus, na Bahia. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Amanhã estaremos na igreja de Caruaru, em Pernambuco, com o representante da unidade do Ministério dos Motociclistas Adventistas de Igaraçu, em Juazeiro e Ilhéus, na Bahia. Abraços, coisa boa, parabéns para vocês. Rose de Mirangaba, na Bahia também. Olá, Gabi, boa noite. A minha melhor notícia é que eu e o meu esposo estamos assistindo você. Um abraço, obrigada, Rose, pelo carinho, viu? Nós vamos para uma pausa rápida agora, mas continue ligado com a gente, porque na volta tem o quadro Missão 360. E você vai conhecer o Capitão Light, um herói missionário que leva esperança em encenação no Colégio de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu volto em instantes. Já pensou num herói que não destrói o vilão, mas o converte? O Silvio Suerriro foi até Uberlândia, em Minas Gerais, para conhecer o Capitão Light, um herói missionário que leva a mensagem do Evangelho a crianças de um jeito bem diferente e muito especial. Isso você vai ver agora no Missão 360. Em meio às belas paisagens de Uberlândia, estou aqui para buscar pistas de mais uma história missionária. Dizem que um herói anda circulando por Uberlândia. Ele não voa, não tem capa, mas enfrenta vilões com nomes bastante estranhos. Exatamente isso. E eu vim até aqui tentar descobrir quem é esse tal de Capitão Light. E agora, o meu desafio é enfim descobrir por onde anda esse herói, que enfrenta as forças do mal usando o poder de Jesus. E depois de tanta procura, me falaram que nesse lugar finalmente vou encontrar o Capitão Light. Então vamos lá! E a base dessa operação fica justamente aqui, no Colégio Adventista de Uberlândia. E andando pelo colégio, eu ficava cada vez mais perto de achar outra pista, de onde estava o Capitão Light. Essa última pista. Obrigado, viu? Talvez isso me ajude a entender o que realmente está acontecendo aqui. Nas sombras de uma cidade ameaçada por vilões do pecado, o herói surgiu para mostrar o caminho da luz. Capitão Light enfrentou tentações, mentiras e até o temido vilão inverso. Com coragem e fé, o capitão tem mostrado que só com Jesus a gente vence o mal. Agora chegou a hora do último capítulo dessa missão. Nos encontramos no auditório do colégio. Capitão Light. Então é isso, vamos lá pro auditório do colégio e talvez você descubra que essa missão também é sua. E depois de mais um tempo procurando, finalmente cheguei no auditório do colégio em Uberlândia. Logo na entrada já dá pra ver que hoje não é um dia comum por aqui. A movimentação no auditório entrega, vem coisa diferente por aí.
Estamos prestes a conhecer mais uma aventura do nosso herói missionário, o Capitão Light. E depois de pouco tempo, esse lugar já estava totalmente cheio. Todo mundo aqui bastante ansioso para conhecer o desfecho dessa história missionária. Mas enquanto esse momento não chegava, essa garotada aproveitou para louvar a Deus. Entre uma música e outra, a ansiedade aumenta. Todo mundo quer saber quem vai entrar em cena. E chegou o grande momento de mostrar para essa galera o desfecho dessa aventura. Mas, infelizmente, nem tudo é festa. Quem invade o palco é o Inverso, o vilão da história, que até capturou o Noguinho, personagem da turma do nosso amiguinho. Fala a verdade, essa história tá muito boa, né? Mas quando tudo parecia perdido, aparecem os aliados do Capitão Light, prontos para enfrentar o vilão Inverso. Jamais pregarão neste lugar! Saibam disso! Querem brigar? Querem brigar? Então vamos brigar! Com direito a suspense, o herói missionário finalmente se revela. E é lá de cima que o Capitão Light faz a sua entrada triunfal. E num salto perfeito, o Capitão Light surge para combater as forças do mal. Quer dizer, quase perfeito. Mas a forma como ele enfrenta essas forças do mal é de um jeito que só alguém inspirado pelo Espírito Santo pode fazer. Eu sou o pastor Isaac Amorim, mas nas horas vagas eu sou o Capitão Light. Bom, as aventuras do Capitão Light, ele faz parte da agência de missões Kids. É um evangelismo que ocorre pelo menos 2 vezes no ano, no primeiro semestre e no segundo. Na verdade, é uma meia semana de oração. Tem como objetivo ensinar e motivar as crianças a serem missionárias. Então, o Capitão Light, ele é um herói que é chamado constantemente pela agência de missões para ir a lugares distantes, fazer missões e lidar com vilões. E sempre no final da história, o vilão nunca é destruído, ele é convertido. Nosso objetivo aqui não é brigar. Nós estamos aqui com o objetivo de ensinar sobre Jesus. Porque ele não veio para condenar, ele veio para o quê, crianças? Eita, mas espera aí. É impressão minha ou o Light e o Inverso são parecidos até demais? Por que será isso? Eu sou o Davi. Eu sou o Isaac. Eu sou o Inverso. E eu sou o Capitão Light. E nós somos irmãos gêmeos. Ah, agora tudo tá explicado. Mas as semelhanças entre eles não param por aí. Além de gêmeos, os dois seguiram a área da teologia. Nós estudamos juntos, na Faculdade Adventista de São Paulo, lá no NASP. Foi um momento muito importante, Isaac? A gente desenvolveu sempre juntos, sempre crescemos juntos, estudando juntos, Passamos o ensino médio juntos, finalizamos o primeiro grau juntos e fomos para a faculdade juntos também fazer o mesmo curso. Eu fui o primeiro adventista da família. Eu conheci a Igreja Adventista pela TV Novo Tempo, assistindo o programa Na Mira da Verdade. Tomei, então, o estudo bíblico, fiz o estudo bíblico e fui batizado. E 1 ano depois, foi o meu irmão batizado. Mas para esse processo, eu dei estudo bíblico para ele. Então, acabou que ele também foi batizado e nós dois juntos acabamos também dando estudo bíblico, para a nossa família. E a nossa família também foi batizada para a honra e glória de Deus. E se você pensa que as coincidências acabam por aí, está enganado. Eles, inclusive, trabalham como pastores escolares. O Davi em Curitiba, Paraná, e o Isaac em Uberlândia, Minas Gerais. Essa é uma grande responsabilidade, mas também um privilégio de levar o evangelho para esses menores. Seja por meio de uma encenação como essa, seja por outra forma. E eu acredito que o Espírito Santo faz esse trabalho duplo, Ao usar-nos como instrumentos, ele acaba transformando as outras pessoas, mas nós também somos transformados. Maravilha. E esse é um ponto importante também, aproveitando o comentário,
você lida com crianças que provavelmente serão futuros pastores, ministros, líderes em diferentes áreas aqui da sociedade. Então, recai sobre nós também esse senso de responsabilidade. E isso é interessante, eu falo isso como um motivador, sabe, do trabalho. Porque você participou de uma capela e talvez é uma capela que vai marcar aquele menino para a vida. E quando ele estiver no futuro, lidando com as suas decisões, quando ele precisar fazer uma escolha importante na vida dele, é essas imagens, esses feedbacks, esses frames, né, que vai vir à mente dele para ele fazer uma escolha correta. E nós fazemos parte desse processo. E por meio dessa semana especial no Colégio Adventista de Uberlândia, os jovens que participaram da encenação também estão tendo a oportunidade de levar a mensagem de esperança para outros menores. Aqui na peça do Capitão Light eu interpretei uma Caleb, mas também na vida, assim, né? Eu sou uma missionária, eu sou Caleb, passei 15 dias numa missão. É muito legal, tudo que tem a ver assim com a igreja, com missão adventista, adolescente. Eu gosto muito de ser missionária, é uma coisa muito legal que sempre esteve presente na minha vida, eu gosto bastante. E é muito bom ver a reação das crianças em questão de tudo, assim, como elas ficam surpresas, como elas ficam felizes. É muito bom ver que você está fazendo a diferença na vida delas, elas ficam super animadas com o Capitão Light, né? É algo assim que faz a diferença na vida delas, eu vejo. Aqui na história eu estava como na capanga do Inverso, que é o vilão da história, e ele raptou o Noguinho e estava contra o Capitão Light. E aí, desenvolvendo a história, o Capitão Light ele consegue converter a gente e a gente começa a ajudar ele a converter outras pessoas. E isso é muito bom porque mostra para as crianças que, diferente do que é muito mostrado nos filmes, que os vilões não têm salvação, a gente mostra que sim, que Jesus aceita eles mesmo assim e que tem perdão para todo mundo. Você não mais se chamará Inverso. Você se chamará Reflexo. Sabe por quê? Porque agora você vai refletir o caráter de Jesus por onde você for. Você vai ser um missionário igual o Capitão Light. Vamos fazer muitas missões, derrotar muitos vilões, ou não? Salvar muitos vilões para o reino de Jesus. E essa semente plantada no coração desses menores vem gerando frutos. Nesse mesmo dia, pudemos acompanhar o batismo da Emanuela, que aceitou Jesus publicamente para toda essa gente. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje foi o melhor dia da minha vida porque foi uma experiência incrível dar a vida para Jesus e ser purificado, porque agora eu sou um novo eu. E esqueci o meu eu do passado. Então, é muito emocionante a gente dar a vida para Jesus, acreditar que Ele nos salvou na cruz e que isso é muito importante, tomar uma decisão. E quando uma criança diz que essa foi a melhor decisão da vida, quem organizou essa programação entende que todo esforço valeu a pena. É muito gratificante o sentimento depois de você terminar uma semana como essa com um senso de missão cumprida, né? De que Jesus foi pregado, que elas vão sair com Jesus no coração. Mais do que uma história, esse foi um convite para seguirmos o verdadeiro herói, Jesus Cristo. Nos vemos numa próxima aventura missionária. No cumprimento da missão, sem dúvida alguma, a plataforma educacional se apresenta como uma das bases principais para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo aqui nas Escrituras. Ela é essencial na formação de verdadeiros discípulos por Mestre. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprirem uma missão, a missão de anunciar o seu evangelho para a salvação de todos os povos. Jesus Cristo ele deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu lá em Jericó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, por sua vez, um dos maiores mestres do Novo Testamento, coloca de forma muito clara ali ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.
E nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo ele foi informado, o conteúdo ali. Ele foi formado no seu caráter e transformado pelo testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão nos adverte afirmando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, de um currículo ou de materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando os alunos a serem ativos participantes no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Em um dos mais diretos conselhos da Palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos, nós lemos o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio é esse conselho! Ademais, se nós vemos a educação como um processo contínuo que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares são hoje influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento acadêmico. Ela busca promover o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana: o lado social, o aspecto físico, o intelectual, mas principalmente a dimensão espiritual. A proposta de ensino da rede educacional adventista tem como propósito atender às necessidades gerais do aprendizado, estimulando ali a criatividade, o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponte de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Com o princípio humilde em 1875, com a abertura da Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a rede adventista de educação ampliou com atuação ali em todos os continentes, expandindo a sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 8.515 instituições educacionais em mais de 100 países, com aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação adventista e nós contamos sempre com as suas orações e direta participação. E nunca se esqueça, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação também é missão. E no coração do Tocantins, a aldeia Careú do povo xerente foi impactada por uma missão que uniu saúde, solidariedade e esperança. Veja na reportagem da Fernanda Cordeiro. Nós estamos com uma equipe de 12 pessoas da área da saúde. A gente fez cirurgia, restauração, limpeza, prótese. Tá sendo assim tão gratificante que, por mais que às vezes a gente fique cansado fisicamente, mas vale muito a pena. Um dos atendidos pelo projeto foi Divino, que voltou a sorrir sem medo graças à nova prótese. É de grande importância para mim sorrir bonito, né? E eu estou feliz. Eu tenho certeza que também as pessoas que vieram colocar vão se sentir felizes, porque essa ação não é só para a aldeia Careú, é para toda a comunidade xerente. Eu sei que é muito caro para a gente colocar próteses para nós,
mas com essa bênção de Deus, nós estamos tendo um sorriso novo. O trabalho dos voluntários foi reconhecido pela liderança local. Agradeço de coração aos que vieram ajudar o próximo também, né, do seu coração, para que essa ação acontecesse novamente e ajudasse a comunidade xerente. Enquanto sorrisos eram restaurados, vidas também eram transformadas por meio do Missão Caleb. Então, nós tivemos mais de 40 Calebs envolvidos nessa ação. E a grande maioria jovens, adolescentes. E assim, eles estiveram junto à construção da igreja, estiveram envolvidos nas visitações, nos estudos bíblicos, nas ações com as crianças e no evangelismo à noite. E quem veio servir também foi impactado. O que eu levo para casa dessa minha experiência incrível aqui é ser feliz com o que temos e sempre estar postos a ajudar os outros. Eu vim como serva e eu entreguei o meu máximo. Aqui eu encontrei o amor, o carinho, o calor. São uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida inteira. Vou carregá-la no meu coração para sempre. A união entre o Missão Caleb e o projeto Viva Sorrindo resultou na restauração de mais de 100 sorrisos, 33 próteses entregues, uma igreja construída, deixando aqui na comunidade marcas para sempre. Ficamos muito felizes de ter uma igreja aqui, era o nosso sonho. Muito importante também de participar dos estudos bíblicos e também ouvir a palavra de Deus. Há 12 anos, Iraci, juntamente com seu esposo, mantém acesa essa missão entre o povo xerente. Quando eu vejo todo esse trabalho, eu me lembro do que Jesus fazia. Se misturava com as pessoas, né? Atendia as necessidades deles. E aí, quando Jesus chamou bem, estava ali. Então, os missionários saem e a gente volta para ficar sozinhos, visitando, orando. E é assim que o trabalho segue, levando esperança a toda língua, tribo e nação. E agora vem para a tela comigo conferir mais algumas mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vamos ver quem participa. Isaltina de Brasnorte, Mato Grosso. Boa noite, Gabi. Amanhã, no Dia Mundial da Alegria, vou à igreja. Minha boa notícia é que estou na casa da minha filha com meus netos aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Que ótimo! Feliz sábado para a senhora, viu? Hélio Martins, de Pirangui, São Paulo. Boa noite, Gabriela. Todos os dias assistimos a TV Novo Tempo. Grande abraço para você. Obrigada, Hélio, pela companhia aqui na nossa programação, viu? Intervalo agora e na volta eu recebo aqui o Pedro Farias para o Giro Internacional de Notícias. E ainda hoje, Colégio Adventista de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, tem a maior média geral e de redação de toda a rede adventista, viu? Continue com a gente. Hora do nosso Giro Internacional com o Pedro Farias, que já está aqui conosco. Feliz sábado, Pedro. Bom te encontrar aqui novamente. Feliz sábado, Gabi. Bom te encontrar também de novo em mais um sábado, né? Para falar de notícia boa, do que a igreja está fazendo no Brasil e no mundo também. E é um privilégio também estar com o pessoal de casa, com você que já está ligado aqui no Revista. Feliz sábado para você também. Eu quero começar essa notícia, esse giro, com uma notícia muito legal, Gabi, que aconteceu do outro lado do planeta. Tem um país muito pequenininho, vou pedir para a produção colocar uma imagem aqui na tela, que ele fica pertinho da Índia. Gente, o nome desse país é chamado Sri Lanka. É bem pequenininho, você consegue ver no mapa aí, tem a Índia, né? Lá embaixo, acho que a Taja cobriu, mas enfim, tem uma ilha bem pequena chamada... Aí, saiu a Taja, você tá vendo, né? Aquela bem pequenininha ali. Verdinha, né? Bem verdinha. É um país, Gabi. E parece ser um país pequeno, gente, só que é um país que é insular, que é coberto por ilhas com um arquipélago, ou que de fato é uma ilha. Mas naquele pontinho lá, Gabi, tem 22 milhões de pessoas morando nessa região. É muita gente. Muita gente. E o interessante é que esse país, por ser uma ilha, gente, tem muitos desafios. Um deles é a saúde. A gente sabe muito bem que para chegar em uma ilha, saúde, barco e tudo mais, é muito difícil. Complicado o acesso, muitas vezes. Muito complicado. Foi pensando nisso que lá nesse país foi criado um centro médico adventista na cidade de Samiok. Esse centro médico, gente, restaurou a visão de 88 pessoas. Tem uma imagem que a gente vai passar agora aí de uma cirurgia, né, que é muito complexa. Foram 88 cirurgias de catarata, Gabi, num período de 5 dias. Nossa, como eles conseguiram fazer isso?
Eu não sei, muita gente, mutirão né? ali, né, de profissionais ali dispostos. Olha só que coisa bonita. Pois é, foi um recorde, um verdadeiro recorde. E o interessante é que os pacientes estavam prestes a ficar cegos também, gente, e receberam essa ajuda a tempo de recuperar a visão. Agora, isso só foi possível também, que você viu agora, graças à missão médica organizada pela ONG internacional All to Heaven. No total, Gabi, foram cerca de 110 voluntários de 10 países. Grande parte dessa galera e dessa turma veio da Coreia do Sul. E isso só aconteceu graças ao esforço, à união de muita gente. Olha só, por isso que esse mutirão deu certo, né? Porque pessoas se voluntariaram para fazer essa boa ação. Bonito de ver. Bonito de ver. E o interessante, Gabi, a gente sabe muito bem, né, que cirurgia não é um negócio simples, né? Não é só colocar um cirurgião lá, não. Tem que ter enfermeira, tem que ter anestesista também, tem que ter toda a equipe médica. Então, levar essa turma toda e conseguir fazer 88 cirurgias em 5 dias é de fato algo para se impressionar, não é verdade? Só com o poder de Deus mesmo, Só né? com o poder de Jesus. E é muito interessante, gente, como a equipe médica, esse centro médico, ajudou o país. Não foi só dessa vez, né? Esse centro médico adventista já ajudou no ano passado o país, numa missão que aconteceu lá em Colombo, capital do Sri Lanka. Eles fizeram uma clínica temporária em uma igreja adventista da região e trataram 384 pacientes em uma ação histórica também, Gabi. Então é uma coisa, de fato, para bater palma, para parabenizar uma equipe que se esforçou tanto para salvar tantas vidas, não é verdade? Verdade, só dar os parabéns mesmo e agradecer pela disponibilidade de cada voluntário que desde o ano passado tem feito aí a diferença na saúde de muita gente. E a gente fica feliz, sabe por quê, gente? Porque aqui no Brasil também temos médicos adventistas, temos clínicas, temos hospitais também que atendem a população. Eu creio que hospital adventista aqui no Brasil são 5. Tem em São Paulo, Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Curitiba. E são hospitais que atendem a população e atendem muito bem quando é necessário, não é isso? É verdade, é uma referência ali, né? Porque além de cuidar da saúde ali, eu sei, porque já fui operado inclusive em hospital adventista, é muito interessante legal. Quando antes da cirurgia eles fazem uma oração junto com a gente e a gente fica assim mais confiante de que vai dar tudo certo, porque o médico dos médicos está conosco. Coisa boa, não tem como dar errado depois disso, né? Verdade. Que benção. Bom, mudando um pouco de notícia agora, Gabi, a gente vai agora para Nova Guiné. Gente, olha que cena bonita, uma imagem que você vai ver agora, são voluntários da Tasmânia, lá na Austrália, que atravessaram o oceano para ajudar na construção de uma nova escola. Você pode ver os voluntários aí trabalhando na construção, né? E eles fizeram isso para levar esperança para essa localidade. E não foi só uma viagem curta não, viu? Não foi uma viagem de um dia, 2. Foram dias de deslocamento até chegar no vilarejo. E quando eles chegaram lá, colocaram a mão na massa, tijolo por tijolo ali, e ajudaram a levantar salas de aula que vão no futuro receber dezenas de crianças. E foi durante a noite que o grupo de voluntários também conduziu uma série que atraiu multidões, uma série de evangelismo. Foram 1.000 pessoas que foram alcançadas nessa série e o resultado disso foi batismo. 44 pessoas decidiram entregar a vida a Jesus e foram batizadas na praia. Uma cena que eu acho particularmente muito bonita, né? Verdade. Ser batizado na praia, no rio, como o mestre foi também. Sim, bem no meio da natureza, né? Pois é. Não tem como não sentir a presença de Deus ali no meio da natureza que Ele mesmo criou. E eu achei interessante ver o sorriso dos voluntários, olha aí que coisa bonita. De Batismo quem está aí. batizando também e de uma criancinha que estava ali vestida recebendo um beijo de uma voluntária que possivelmente vai ser uma aluna dessa escola nova que foi construída, né? Pois é. Como é bom, olha lá o sorrisão dela, aí, sorrisão. Feliz da vida com o uniforme aí dos desbravadores. A gente vê que o futuro aí ensina a criança no caminho que deve andar, não é verdade? É isso aí. E a gente está levando o evangelho não só para adultos, mas para crianças também, pensando no futuro. No futuro. Né? Bom, Gabi, para a gente encerrar, quero contar a história de um pastor adventista. E essa história aconteceu lá em Suriname, gente, país vizinho nosso. O nome desse pastor é Steven Tup. Ele recebeu uma honra civil muito grande no país, a maior honra civil, tudo por causa de um gesto simples, que ele repetiu várias vezes. Sabe que gesto é esse? Doar sangue, gente. Você já doou sangue, Gabi, alguma vez na vida? Puxa, Pedro, eu nunca doei sangue, mas eu tinha um motivo. Eu não tinha peso suficiente para doar. Normal. A gente precisava ter 50 quilos, eu não tinha 50 quilos. Hoje eu tenho 50 quilos, deveria doar? Deveria. Porque eu sei que é uma ação que pode salvar muitas vidas, né? Mas ainda não tive essa experiência. Pois é muito bom. Eu confesso, já doei 3 vezes já. E é muito bom ver que aquilo que a gente faz salva vidas, né? Agora, esse homem bateu o recorde. Gente, foram 150 doações de sangue ao longo de anos, né? Imagina só, ele ajudou a salvar centenas de vidas
E durante a cerimônia ele disse que doar sangue é um jeito prático de seguir o exemplo de Jesus, que deu a vida por todos nós. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, doar 150 vezes, mas ele conseguiu fazer e foi honrado por isso. E a gente fica feliz, né? A nossa igreja tem um Vida por Vidas também, que é uma campanha de doação de sangue. Isso aí. E a gente não pode parar. É doando sangue, doando vida que a gente salva pessoas, não é isso? É verdade. Então fica um exemplo aí para você de casa tomar coragem e fazer uma doação de sangue, porque pode salvar muitas vidas. Pedro, obrigada. Obrigado, Gabi. Fico por aqui. Um feliz sábado para você. Igualmente. Para você de casa também, um abraço. Bom programa, tá bom? Valeu, Fique até com mais. Deus. Até mais. E olha só, agora eu te convido a ficar por dentro dos destaques da semana no programa ANN, que traz notícias de ações da igreja por todo mundo. Vamos ver? No Sudão do Sul, a Igreja Adventista sofre violenta perseguição com fiéis feridos, templos incendiados e morte de evangelista. Missão Médica Adventista rompe barreiras culturais e atende milhares de refugiados de guerra da Síria e do Líbano. Medicina robótica conecta médicos e paciente a 11 mil quilômetros de distância e ficção científica vira realidade em cirurgia entre Estados Unidos e África. No Panamá, a igreja sem templo tradicional cresce e batiza entre pessoas sem vínculo com religião. Histórias que mostram como a missão adventista avança, mesmo em cenários extremos. Depois de me inscrever no projeto da ADRA, estava ansiosa para aprender sobre as várias atividades que o programa oferecia. Para mais histórias inspiradoras da Igreja Adventista Mundial, acesse o nosso canal no YouTube, ANN Português, e compartilhe essas boas notícias. E uma iniciativa adventista nas universidades em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro tem incentivado o estudo da Bíblia. O nome desse projeto é Estação 79. Por meio dele, uma jovem venceu a timidez e criou um grupo de estudos no ambiente acadêmico. Veja só que legal. E aí, pessoal, tô passando aqui para lembrar sobre o nosso encontro mais tarde. Tá confirmado, hein? Espero por vocês. Você sabia que a universidade é um dos maiores campos missionários do mundo? Meu nome é Milena Mota e eu faço parte do movimento Estação 79 e eu vou te falar um pouquinho hoje sobre como esse movimento mudou a minha vida. Eu estou no 7º período da Faculdade de Fisioterapia e hoje nós conseguimos enxergar como os jovens têm se afastado da igreja assim que entram na faculdade. Nós temos dados que 70% dos jovens cristãos acabam se afastando da igreja assim que entram na universidade. E o Estação ele tem esse objetivo de unir os jovens cristãos e mostrar que eles não estão sozinhos na universidade. É um momento onde a gente se encontra para poder louvar, falar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e ter essa comunhão entre um com os outros. Toda segunda-feira nós nos encontramos após as aulas e temos esse momento de comunhão tipo um PG. Só que é incrível como o Espírito Santo ele tem se mostrado presente e tem nos usado. Eu nunca tinha me visto falando assim, ministrando a palavra de Deus para pessoas e muitas vezes desconhecidas, mas o Espírito Santo ele vai nos guiando e vai nos usando e capacitando. Eu imaginei, nossa, como uma pessoa tão tímida poderia falar para pessoas desconhecidas e nunca me imaginei tendo esse papel dentro da universidade. Mas apenas com a comunhão de Deus e com o Espírito Santo nos movendo, ele é capaz de fazer maravilhas. E isso daqui é um mimo super especial que a gente está fazendo para poder convidar mais pessoas para fazerem parte desse movimento. Uma coisinha simples, mas que faz toda a diferença. É um pirulito com o Estação 79, que é o nome do nosso movimento. E do outro lado, olha só, tem um QR Code do nosso grupo do WhatsApp. O Estação 79 começou e é assim, cheio de louvor, as pessoas vão chegando para perto e é um pedacinho do céu. Seja bem-vindo! Eu estou há 1 ano na estação e eu aceitei o convite de Milena estudar a Bíblia porque eu acho que dessa maneira eu vou me sentir mais próxima de Deus e me faz bem. Ao movimento acontecer aqui na faculdade,
nesse meio universitário, eu acho que é assim, de suma importância, porque não tem limite para o Senhor. Fazer parte disso me fortalece em muitos momentos, principalmente momentos difíceis, momentos até mesmo complicados, como eu já passei aqui. Eu tive um período na faculdade que foi bem tenso, de quase entrar em depressão mesmo, e ter a estação aqui foi muito um ponto de refúgio, um ponto de abrigo ali, de saber que o Senhor também está me vendo aqui. De que o Senhor olha para mim e que Ele tem a palavra certa para falar meu coração dentro da faculdade também. Não tem explicação. Eu acho que só quem está aqui, está vivendo, sabe, sente a presença, o quão magnífico. Eu saio assim, leve, sabe? Com a sensação de, para mim, tem que ter toda segunda-feira, eu tenho que estar aqui. Eu senti que me tornei uma pessoa completamente diferente depois do Estação 79. Descobri que a universidade é o meu campo missionário. E esse também pode ser o seu. Estação 79, a gente se move junto. Venha fazer parte desse movimento. Que linda iniciativa mesmo, parabéns para essa jovem. E olha só, no último sábado, gente, 700 jovens se reuniram na região serrana do Rio de Janeiro para participar do primeiro JA de inverno, realizado no Colégio Adventista de Petrópolis, conhecido como IPAI. O evento foi promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, responsável ali pela região central do estado. A programação foi marcada pelo clima frio, típico ali da Serra, e teve como objetivo promover comunhão, louvor e inspiração espiritual para essa juventude, viu? Ao longo da tarde, os participantes vivenciaram momentos de fidelidade, adoração e acompanharam mensagens bíblicas voltadas à realidade da nova geração. O encontro também estimulou o retorno de jovens que estavam afastados da igreja, criando então oportunidades para fortalecer vínculos e renovar o interesse pela vida espiritual. A programação foi encerrada com apresentações musicais e momentos de oração. E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. E para ter uma boa prova ali, um resultado bom na prova, uma bagagem acadêmica pode não ser o único segredo, viu? Vamos conhecer agora um pouco da rotina de um colégio adventista no interior de Pernambuco, que está no topo do ranking da rede, quando o assunto é o desempenho dos alunos do Enem. Confira na reportagem da Rebeca Ricarte. Belo Jardim, interior de Pernambuco. A cidade do Agreste, com cerca de 80 mil habitantes, é conhecida pela música, fábricas e balneários. Mas agora um novo índice passa a chamar a atenção por aqui: o desempenho estudantil no Exame Nacional do Ensino Médio. E o resultado vem desse cenário aqui. O Colégio Adventista de Belo Jardim conquistou o melhor resultado em todas as 4 áreas de prova e também na redação do Enem, considerando todas as instituições da rede adventista no Brasil. Já se tratando do cenário de escolas públicas e privadas do estado de Pernambuco na prova discursiva, eles figuram o 6º lugar no ranking geral. Atualmente eu estou no 3º ano do ensino médio, mas o processo de estudo para o Enem ocorre muito tempo antes, né? Desde o 1º ano do ensino médio, a escola oferta, desde as aulas normais do ensino normal, até cursos online, durante a noite acontece na quinta-feira, que é o chave do Enem, além de diversos vestibulares, cursos simulados que nos ajudam a preparar para esse momento importante no 3º ano do ensino médio. Isso significa que o trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia entre todas as disciplinas, né, a gente vê que o resultado está dando certo. Então não é apenas em uma área específica, todos os professores em conjunto trabalham buscando sempre o melhor de cada aluno dentro da sala de aula. E o fruto se deve à constância de um acompanhamento. Temos um projeto super especial aqui no colégio, que é Um por Todos e Todos por Um, onde o estudante ele se torna protagonista da sua aprendizagem. E esse protagonismo reflete diretamente na prova do Enem. Mas o trabalho é construído dia a dia por aqui, em cada aula. E isso, literalmente, exige disciplina. Desde o 1º ano, esse aluno ele já é preparado competência por competência. No 2º semestre, eles já produzem o texto completo. Então, eles já são cobrados. Algo que eu trabalho muito quando eu faço redação é ter um repertório sociocultural bem definido. Quando eu tenho um repertório sociocultural, o resto do texto flui normalmente. Eu gosto muito de assistir séries, ter muitos repertórios, ler livros, porque isso ajuda na redação, né? E as aulas de argumentação também, para você argumentar na redação, é muito interessante. Há várias devolutivas. Esse aluno, ele só é liberado quando ele consegue chegar a pelo menos 800.
No primeiro ano do ensino médio, eu tirei 860 na redação e eu fiquei bastante surpreso positivamente, né? Foi um resultado bom para um aluno do primeiro ano e espero conseguir uma nota igual ou superior agora no terceiro ano. Vanessa usou essa mesma estratégia. A estudante fez o Enem todos os 3 anos do ensino médio e, além de crescer sua média geral na prova, alcançou 960 pontos na redação. Eu sempre estudei no colégio adventista e ele sempre foi muito importante para mim. Os professores sempre me acolheram, as aulas sempre incentivaram muito nossa criatividade. O meu curso dos sonhos, desde criança, sempre foi arquitetura e urbanismo. E eu consegui ingressar nele aqui na Universidade Federal da Paraíba. E a jornada de Vanessa logo mais será seguida por tantos outros, que com os bons resultados no Enem, multiplicam as opções de escolha, mas sempre com um diferencial impresso em seus corações. Além de estarem preparados para as diversas áreas que eles decidam escolher, eles ainda têm a possibilidade de, onde eles estiverem inseridos, eles tenham sempre em mente o senso de missão, de servir aonde quer que eles estejam. Um ótimo profissional, um profissional competente, um cidadão que ama ao seu próximo, que é empático e, sobretudo, um cidadão do céu, do reino de Deus. Esta é a nossa missão. O Adventista sempre me ajudou a permanecer nos meus princípios, né? Os cultos, as aulas de religião, que são até o ensino médio. Isso sempre foi muito importante e eu vou levar para sempre. E quando o assunto é a pregação do Evangelho, todos os esforços são necessários. Não se pode esperar de apenas um líder, um pastor, cumpra essa missão. Na Baixada Santista, em São Paulo, um evangelismo integrado levou esperança a mais de 1.500 pessoas em 8 pontos de pregação. Confira. A primeira semana de agosto reuniu centenas de voluntários para levar esperança para a Baixada Santista em 8 pontos distintos. Isso aconteceu por meio do Evangelismo Integrado de Colheita, o EIC. O que acontece aqui vai muito além da pregação. Cada abraço, cada oração tem um significado profundo, o que resulta em um reencontro com Jesus. Entre os 8 pontos, mais de 1.500 pessoas participaram das programações noturnas. Uma delas é Luciane, que chegou pensando em participar somente alguns dias, mas o acolhimento que recebeu a fez permanecer ao longo da semana. O acolhimento familiar, a gente se sentiu muito bem acolhido, um carinho, né? Poder ouvir palavras que eu ainda não tinha ouvido, tá me fazendo vir mesmo, todas as noites. E o recado que eu falo que sigam o coração, abracem esse convite, que é um convite maravilhoso. Um trabalho realizado para receber adultos, mas também crianças. A gente acolhe todas elas, hoje todas juntas, com os menorzinhos e os maiorzinhos, mas é uma satisfação ter que falar de Jesus para elas, porque é um coraçãozinho que está esperando, é uma plantinha que a gente vai regando, né? E com isso eles vão tendo a esperança e sabendo quem é esse Jesus. Com o objetivo de acolher pessoas, o evangelismo foi para além dos templos. No decorrer do dia, pastores e líderes dispunham de tempo para visitas, momentos de oração e preparação para os encontros. É um ajuste de foco, é motivação, é inspiração para os pastores distritais que são escolhidos de todo o estado de São Paulo para participar do EIC. E, ao mesmo tempo, em parceria com o campo anfitrião, proporcionar uma colheita de almas para o reino de Deus. E é por isso que nós temos as aulas, temos o projeto que é teórico-prático. De manhã temos as aulas, que é o teórico, à tarde a visitação, que é o prático, e à noite eles observam como que é feito um evangelismo público de colheita. O objetivo é reavivar a igreja, buscar os afastados, aqueles que já estiveram com a gente, mas também buscar novas pessoas para Cristo. Dentro desse objetivo de buscar novas pessoas para Cristo, nós fizemos uma estratégia diferente. Nós colocamos em conexão a divulgação digital para alcançar mais pessoas e conduzi-las também ao conhecimento do Evangelho. Embora realizado em uma semana, o projeto tem o propósito de se multiplicar, alcançando outros lugares e fortalecendo o evangelismo com a união dos ministérios. E antes de ir para o intervalo, eu quero mandar mais alguns abraços aqui. Vamos ver quem mais mandou mensagem para a gente.
Mateus de São Paulo. Oi, Gabi, feliz sábado. Esses são os meus avós, Antônio e Sônia, telespectadores assíduos da TV Novo Tempo e não perdem um bom de Bíblia. É verdade, ali uma foto nossa juntos. Legal, um beijo para vocês, viu? Wellington Mendes, de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Olá, Gabi. Minha boa notícia de hoje é estar acompanhando o Revista. Adoro vocês. Abraço. Que bom, feliz. Obrigada aí pela participação de cada um de vocês, viu? E o Revista de hoje ainda não acabou, viu, gente? A gente vai só para uma pausa rápida, mas eu convido você a continuar ligado na telinha, porque na volta a gente mostra um projeto de Goiás que une música, aprendizado e voluntariado, viu? E tem uma celebração de aniversário de um colégio adventista do Espírito Santo com direito a bolo de 8 metros. A gente volta já. Um projeto que une música, aprendizado e voluntariado. O Colégio IABC em Goiás promoveu um evento diferente, ensinando na teoria e na prática como transformar canções em ações de amor e solidariedade. Veja na reportagem. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, apresentado em junho deste ano na Comissão sobre Conexão Social, revela que 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre com a solidão, o que está associado a mais de 870 mil mortes por ano. Em tempos de solidão e incertezas, a música surge como um alívio. Pode ser a ponte entre a fé e a solidariedade, trazendo conforto a quem mais precisa. Alguns alunos, junto com o cantor Jefferson Pilar e o grupo Família Lima, visitaram um lar de idosos da região. Eles doaram fraldas geriátricas, cantaram, conversaram e criaram conexões com aqueles que muitas vezes só buscam um pouco de atenção. O que o senhor mais gosta, assim, quando o pessoal vem? Louvor, a gente acha bom, né? Eu fui evangélico muitos anos, né? Então eu gosto muito. Hoje eu fui muito abençoado ali com os idosos, né? Isso faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria experiência. Fui porque eu sabia que mais do que abençoar, eu seria abençoado também. Esse projeto aqui é muito especial porque a gente realmente mostra nas nossas ações Jesus para eles, né? Isso é algo muito importante. O projeto Missão e Música aconteceu no Colégio IABC, o Instituto Adventista Brasil Central em Goiás, durante os dias 8 e 9 de agosto. O evento reuniu profissionais da música cristã, alunos e a comunidade em uma experiência de adoração, louvor e serviço ao próximo. A música, ela consegue fazer a ligação entre Deus, a pessoa que está ali cantando e as pessoas que estão ouvindo, porque através da mensagem da música a gente pode se ligar e se conectar às outras pessoas. Ter a missão antes da música faz com que nós músicos, aqui no colégio, junto desses alunos, nos sintamos à vontade, porque eles também são missionários. Os participantes também contaram com workshops de produção musical, produção de eventos e artes gráficas, tudo com o propósito de apresentar a música e a arte como instrumentos para cumprir a missão. E aqui no nosso colégio a gente tem muitos talentos, né? E por que não ensinar para eles a melhor forma de cantar, de tocar e de levar o Evangelho de Cristo através desses talentos e o talento da música? As classes bíblicas da Escola Sabatina são uma excelente ferramenta para a atuação missionária. Isso porque elas oferecem um ambiente acolhedor, onde cada pessoa tem a oportunidade de estudar a Bíblia de maneira personalizada. E foi nesse cenário que a Letícia, o Yuri e a Miriam foram abraçados, discipulados e, por fim, decidiram ser batizados. Essa festa espiritual aconteceu no evento que reuniu líderes de Escola Sabatina e Ministério Pessoal no sul do Espírito Santo. Quando você conhece e passa pela transformação do amor de Deus, é inevitável não dividir isso com alguém. Foi exatamente o que aconteceu com Jefferson e a Magda. Eles apresentaram esse dom precioso ao Yuri e à Letícia. Ofereci o estudo, né, que a gente poderia ir na casa deles ou na casa da minha mãe, que é onde está acontecendo os estudos. E aí, depois de um tempo, eu convidando, eles aceitaram. E tem sido muito bom. O mesmo aconteceu com a Miriam. Ela foi convidada, começou a frequentar as reuniões da classe bíblica e chegou a abrir as portas de sua casa para receber uma classe de estudos só de adolescentes, com sua filha sendo uma das integrantes do grupo. Então, a Miriam, para mim, ela já é uma verdadeira missionária, né? A partir do momento em que ela acolhe esses adolescentes, ela já está ali cuidando de alguns
E o meu desejo é que ela se batize o mais rápido possível para que a gente possa continuar esse trabalho. O evento ainda contou com a formatura de 200 alunos no curso Professores Apaixonados. Isso mostra que o trabalho missionário, o cuidado pelas pessoas e o acompanhamento espiritual não são em vão. O que as emoções têm a ver com a fé? E o que a fé tem a ver com a nossa saúde? No podcast Hope Hour dessa semana, o Wagner Cantori recebeu uma convidada especial para conversar sobre isso e ele conta um pouco para a gente agora. Oi, Wagner, feliz sábado. Feliz sábado para você, para todo mundo aí acompanhando o nosso Revista Novo Tempo nessa semana. Eu tô aqui mais uma vez para falar do Hope Hour, o seu podcast oficial aqui da Rede Novo Tempo de comunicação. A gente tem um episódio muito especial essa semana. A gente falou sobre fé e as emoções. Será que a fé, ela consegue nos ajudar a regular as nossas emoções e vice-versa? As nossas emoções equilibradas nos ajudam no nosso exercício da fé? Eu tive aqui com a Simone Bori, ela é psicóloga, também com o pastor Vinícius Mendes, lá direto do programa Lições da Bíblia, e tá um episódio muito especial mesmo. Acompanhe um pouco de como foi a nossa conversa. Existem inúmeros estudos mostrando como que a prática da fé impacta na questão do prognóstico de uma doença, ou então como é que vai ser a reabilitação de um paciente sem a prática religiosa, com a prática religiosa. A minha prática clínica, eu acabo atendendo pessoas não cristãs e pessoas cristãs, especificamente na depressão. Um dos sintomas da depressão é a desesperança. Um paciente cristão, ele sai muito mais rápido desse sintoma do processo do que um paciente que não tem nenhum tipo de prática religiosa. Uhum. Então, a gente vê o impacto dessa dimensão holística, né, dessa dimensão espiritual, no desencadeamento, num bom prognóstico, por exemplo, de doenças. Inclusive, doenças incuráveis, a reabilitação, ela é muito diferente com a prática religiosa ou sem a prática religiosa. Então, não dá pra gente negar que isso não é real. Tá aí pra você, olha, um trechinho, hein? Um trechinho só que você viu, já você gostou, tenho certeza. O episódio completo você acompanha pela internet. O Hope Hour é um podcast, tá na internet, não é um programa de televisão. Então você acompanha a gente pelo nosso canal do YouTube, Hope Hour NT. Tem também o NT Play, né? ntplay.com, e você acompanha tudo que acontece aqui nesse podcast através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @HopeHourNT. Deixa eu lembrar você que estamos aí em pleno lançamento da Jornada da Saúde Emocional. Tudo a ver com esse episódio aqui do Hope Hour, inclusive. Você pode fazer a sua inscrição para participar de forma completamente gratuita nesse site que está aparecendo aí, ó, novotempo.com/jornada. Um final de semana todo para você cuidar da sua saúde mental. Esse ano a gente está falando sobre cansaço, né? Como recuperar e viver a energia nesse mundo que está todo cansado. E a gente está esperando por você lá de forma completamente grátis. novotempo.com/jornada.
E você já imaginou um projeto escolar que envolve panelas, ingredientes saudáveis e lições de vida? No Colégio Adventista de Itaboraí, no Rio de Janeiro, essa ideia virou realidade e os alunos se superaram em uma experiência educativa pra lá de saborosa. Muito além dos livros e das provas, a escola também pode ser um espaço para descobrir talentos, trabalhar em equipe e aprender sobre cooperação. No Colégio Adventista de Itaboraí, no Rio de Janeiro, os alunos do ensino médio encararam um desafio diferente. Esse projeto surgiu na disciplina de projeto de vida, com a intenção de despertar nos nossos alunos dons, talentos, às vezes alguma coisinha que eles têm guardado ali que ainda não despertou. Então o projeto de vida ele trabalha isso. Ele visa muito a questão do autoconhecimento. O projeto levou os alunos a enfrentarem imprevistos, lidarem com a pressão e entenderem na prática que grandes resultados só são alcançados com apoio mútuo e organização. Nós, do Colégio Adventista, nós não trabalhamos somente o físico, nem somente o intelectual. Trabalhamos tudo integralmente. Ou seja, o físico, o intelectual e o espiritual. E nós trabalhamos aqui no Masterchef a alimentação saudável também, que é importante. Uma das nossas filosofias, né? Um dos nossos pilares da educação é a alimentação saudável. Aqui não teve espaço para improviso. Em clima de competição séria, os alunos deram um show de criatividade e responsabilidade. E o resultado, pratos saudáveis, saborosos e uma experiência educativa que vai ficar na memória. Foi uma experiência muito interessante, principalmente na questão de trabalho em equipe, porque, querendo ou não, foge muito da rotina do que é esperado de uma escola. Então, eu acho que é muito interessante a escola trazer dinâmicas assim. No fim, a receita do sucesso foi feita de ingredientes simples: união, criatividade e disposição para aprender. Vi que tem muitos alunos que estudaram as questões, partes técnicas dos pratos, a maneira de se falar, de portar. Teve um menino que na hora falou: olha, o garfo não tem que estar desse lado, tem que estar do outro. Então achei muito bacana, muito importante essa dinâmica e ver como eles se esforçaram, né? Você vê que teve gente ali que tem mais aptidão, que realmente gosta daquilo ali. Então isso é bom para você desenvolver, né, essas habilidades, né, nos nossos futuros profissionais. E agora vamos até a cidade de Macapá, no Amapá, porque lá mais de 1000 mulheres viveram um momento marcante de comunhão, louvor e fortalecimento espiritual durante o Congresso Escolhidas. O evento foi um verdadeiro chamado para reconhecer o valor e o propósito que Deus coloca na vida de cada sua filha, de cada filha sua. Acompanhe na reportagem. Elas saíram cedo, vieram de longe, enfrentaram horas de estrada, cansaço e poeira. Mas nada impediu essas mulheres de viverem um dos momentos mais marcantes de suas vidas. Nós sonhamos com esse momento especial, estar aqui nesse congresso. As meninas se movimentaram, umas ajudando as outras de forma financeira. Também tivemos bazar e estamos aqui motivadas, agradecidas a Deus pelo cuidado, por nos trazer, por nos dar esta vitória, e temos a convicção de que estamos aqui porque somos escolhidas. O Congresso Escolhidas reuniu centenas de mulheres em Macapá. Um encontro marcado por fé, superação e propósito. Foi sentir e nós não estávamos sozinhas, né? E ali, cada momento ali, a gente sentiu a presença de Deus, né, nos guiando, né? E agora eu chegar aqui, só bênção, só gratidão. O impacto do congresso foi sentido em cada abraço, cada louvor e cada lágrima. Mas, acima de tudo, no coração de quem lidera esse movimento de fé. Um marco na história da vida delas. Algo muito aguardado. E nós preparamos assim com todo o carinho, que não fosse mais um congresso, mas que fosse o congresso, com toda uma conexão dos pilares que nós estamos trabalhando. O autocuidado, a família, a missão e a eternidade. O congresso também celebrou os 30 anos do Ministério da Mulher na Igreja Adventista. 3 décadas de fé, cuidado e transformação.
o Ministério da Mulher é uma grande força para a promoção do Evangelho também e a transformação das famílias, porque a mulher volta para casa sempre com muita bagagem, sempre com muita vontade de entregar o que tem recebido da igreja e para a igreja. A liderança da igreja também esteve presente, reforçando o compromisso com a valorização e o fortalecimento espiritual de cada mulher. Então, nós temos mais de 1000 mulheres. Então, para nós é uma alegria ter esse exército todo aqui conosco nessa manhã, nesse dia, preparando essas mulheres para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. O Escolhidas é mais do que um congresso, é a demonstração de perseverança e fé, quando o coração ele é guiado por Deus. A distância não vira obstáculo, elas vieram e agora saem daqui ainda mais escolhidas. E ainda no norte do Brasil, a gente fala sobre uma ação realizada por jovens adventistas da comunidade Encontro Vida de Belém do Pará. Bom, mas no norte eles ficaram longe, viu? A missão foi para a Europa. O grupo levou discipulado relacional e esperança a Londres, Manchester e Barcelona, mostrando que a evangelização é viva e possível em contextos urbanos e pós-cristãos. Uma equipe de jovens missionários do Pará decidiram ir além com a Missão Caleb Internacional, onde eles levaram evangelismo, capacitação para a igreja em 3 cidades na Europa: Londres, Manchester e Barcelona. Com sua rica história e diversidade cultural, os Calebs encontraram desafios que exigiram sensibilidade e adaptação. Quando a gente ia para os parques, fazer alguns eventos nos parques, as pessoas chegavam, se aproximavam da gente, quando eles viam que era algo sobre Deus e religião, eles falavam assim: não quero saber disso. E aí a gente abordava de forma diferente, fazíamos alguns jogos, e ali várias pessoas paravam e a gente fazia uma pergunta específica: você acha que o mundo ele vai ficar pior ou melhor hoje em dia? E eles respondiam aquela pergunta, mas no final terminava em Jesus. A Missão Caleb também gerou um impacto pessoal. Arthur encontrou uma forma única de se conectar com as crianças da igreja local, mostrando que servir pode ser uma ponte para a fé. Primeiramente, no sábado de manhã, lá em Londres, chegaram em mim e falaram: você vai fazer adoração infantil, a gente precisa de alguém para fazer adoração infantil. E aí eu fiz uma dinâmica bem legal com as crianças, de pular, imitar, levanta o braço, abaixa o braço. E foi algo bem legal, porque essa proximidade minha com as crianças acabou ficando muito forte. Então, para mim, esse foi um momento muito especial que eu pude me conectar com as crianças da igreja. Os frutos da missão vão além. Com foco em pequenos grupos e discipulado, o trabalho fortaleceu comunidades, acolheu imigrantes e novos interessados, gerando impactos duradouros. Quando a gente esteve nessas igrejas, a gente também ensinou principalmente a questão do pequeno grupo, da importância do relacionamento em comunidades pequenas e como que isso afeta o todo como igreja. Não só para os membros que já participam, mas também para aqueles que estão vindo conhecer a igreja, para aqueles que são novos, para aqueles que não conhecem, né? E o nosso grande desafio como equipe de Calebs, indo aqui do Encontro Vida, era chegar e tentar de alguma forma mudar essa realidade. Então nós investimos em 3 frentes diferentes. Em primeiro lugar, fortalecimento da vida espiritual da igreja, das igrejas envolvidas. Depois, nós tivemos um treinamento missional da liderança. Então a gente viu o sobrenatural de Deus, porque todo um trabalho prévio foi feito. A gente viu Deus agindo de maneira tão incrível, com conversões, decisões ao batismo. Em resumo, o que eu posso dizer sobre essa missão Caleb e essa experiência que nós tivemos transcultural é que quando nós oramos, os muros caem, pontes são construídas e o reino de Deus vem. Bora falar de comemoração? Gente, o Colégio Adventista de Cariacica, no Espírito Santo, comemorou o Dia do Estudante com um bolo de mais de 8 metros. O tamanho do bolo faz referência aos 81 anos da instituição. O processo foi desafiador, mas prazeroso. Imagina só preparar 47 bolos para chegar nesse objetivo. Ao final, todos celebraram, professores, colaboradores e estudantes, e provaram e aprovaram a iniciativa.
Quer a receita para fazer um bolo gigante? Então anota aí. Ovos, açúcar, manteiga, joga tudo na batedeira. Depois, misture com a farinha de trigo, leve ao forno e repita o processo até que você tenha assado o suficiente, ou pelo menos 47 bolos que, depois de bem armazenados e montados, vão receber uma generosa calda de chocolate. Pronto, aí está um bolo de 8 metros. Confesso que foi um desafio fazer esse bolo, né? Mas graças a Deus a gente teve uma equipe aí, né, para estar fazendo todo o processo. O dia antes estava sendo comum, mas agora com esse bolo gigante que fizeram pra gente, o dia ficou 1000 vezes melhor. Fico imaginando o trabalho que as cozinheiras tiveram para poder fazer tudo isso pra gente. Eu te conto, Valentina. Foram 4 dias e um total de 6 pessoas envolvidas no preparo e na entrega do bolo para comemorar o Dia do Estudante no Colégio Adventista de Cariacica. Ah, e tem mais um ingrediente. Esse ano o colégio comemora 81 anos. E aí nós fizemos um bolo de 8,1 metros, né? Em referência aos 81 anos. Esse bolo enorme aí serviu mais de 1.260 pessoas em todo o colégio. Entre manhã e tarde aí nós vamos distribuir 1.265 pedaços de bolo. Mais os funcionários, que aproximadamente 100 funcionários nós temos aqui no colégio. Inclusive, a gente, né, pensou nas pessoas que são intolerantes à lactose. Então a gente teve esse cuidado. Essas pessoas também estão podendo participar, né? O Dia do Estudante é um dia assim muito especial pra gente. O bolo foi uma surpresa, foi muito legal dividir com os colegas, estava muito bom. E aproveitando que o assunto é aniversário, eu quero mandar aqui um abraço para Darcy, que é apresentadora oficial aqui do Revista, que fez aniversário essa semana. Darcy, eu quero saber se você vai fazer um bolo aí de 8 metros pra gente, pra equipe toda do Revista ir aí na sua casa, ou não, a gente vai ter que esperar você voltar pra cá, hein? Mas obrigada aí pela sua companhia, que Deus continue te abençoando, viu, Darcy? Você é uma bênção aqui no Revista Novo Tempo e na Novo Tempo. Então volta logo que a gente tá com saudade, tá bom? E a gente está cuidando bem aqui da sua casa, esperamos, né? E você aí de casa, se está se perguntando por onde anda a Darcy, ela está descansando esse mês, mas no mês que vem ela já vai estar de volta. Bom, eu quero ver aqui as últimas mensagens do dia na tela, vem comigo. Zenaide Isabel de Joinville, Santa Catarina. Oi, Gabi, tudo bem? A minha boa notícia é que ontem completei 81 anos. Sou muito grata a Deus por este privilégio de estar vivendo e com saúde. Ver esse jornal de boas notícias para mim é uma bênção. Que bom, Zenaide. Feliz aniversário por 81 anos. Giovanni do Distrito Federal. Boa noite, pessoal. Essa é a equipe de futsal feminino do Colégio Adventista de Taguatinga. Elas deram um incrível testemunho e, por causa delas, os jogos foram mudados de sábado para domingo. No final, foram campeãs dos Jogos Estudantis Brasileiros. Que coisa boa! Parabéns, meninas! Amabile de Santa Catarina. Oi, boa noite. Quem fala aqui é a Amabile, de 11 anos. Eu amo a TV Novo Tempo. Este é o mês do meu aniversário e sou grata por mais um ano de vida. Então, parabéns para você, Amabile, pelos seus 9 anos que você vai completar. E o Revista Novo Tempo já está terminando, mas você segue ligado aqui na tela da TV Novo Tempo para acompanhar a programação que é toda feita especialmente para você. E na segunda-feira eu estou de volta com o Revista Novo Tempo às 7 horas da noite. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um final de semana abençoado. Tchau, tchau.